Olá, alunos, paz e bem. Eu sou a Prof. Michele e hoje eu estou aqui para explicar para vocês as atividades que vocês irão realizar na aula de hoje. Então, vocês irão iniciar com a data de hoje, cruz alta, vírgula 7 de maio de 2020, quinta-feira, paz e bem. Após terminar cada atividade, vocês vão deixar uma linha em branco para deixar bem organizadas as atividades de hoje. Então, a nossa atividade número 1 é a oração. Na oração, vocês não precisam copiar os passos dela. Vocês irão só registrar a oração e o nome da oração que a gente vai realizar hoje. E na oração de hoje, eu vou sugerir Bênção de São Francisco. Ela está localizada lá na agenda do colégio, nas páginas finais. Então, eu vou pedir para vocês localizarem a agenda de vocês para nós realizar esse momento especial da leitura. Eu vou fazer uma leitura bem pausada para vocês poderem acompanhar comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volva seu rosto para ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Bom, na atividade 2, vocês irão assistir a uma videoaula com a explicação das atividades. Então, é a atividade que a gente está realizando agora, tá? Então, essa atividade vocês só irão registrar. Dando sequência, o número 3 tem uma videoaula com a professora Flávia, da Biblioteca Literária. Hoje ela tem uma história bem legal para contar para vocês e vocês irão prestar muita atenção. Sabe por quê? Porque hoje vocês terão atividades sobre essa história. Então, quem preferir pode assistir mais de uma vez. Quem quiser ir pausar, também pode pausar e retornar a história para entender bem, para a sequência fazer as atividades lá sobre a história. Aqui, na atividade número 4, vocês irão então completar as atividades sobre a história que vocês acabaram de ler. Eu sugiro então vocês fazerem uma tabela bem caprichada lá no caderno de vocês. Vocês sabem que na tabela vocês podem utilizar a régua, né, para ficar bem retinha e caprichada e organizada. Lá na primeira linha da tabela vocês vão colocar o título, na segunda linha vocês vão colocar a autora dessa história. Na terceira são os personagens, quem fez parte quais são os personagens que fizeram parte da história. Se foram vocês vão colocar um, e se for mais, vocês vão colocar todos que fizeram parte. Depois, vocês vão fazer o relato da história. O relato vocês vão escrever com as palavras de vocês, o que vocês entenderam. O que aconteceu no início, o que aconteceu no meio e o que aconteceu no final. Eu sugeri para vocês no mínimo 5 linhas. Quem tem a letra maior, quem quer fazer um pouquinho mais de 5 linhas, pode fazer mais e daí aumenta a sua tabela lá na hora que for fazer no seu caderno. Dando sequência, nós temos o ditado online. Na aula de ontem, então, foi passado para vocês uma lista de palavras com a ortografia R e RR. E vocês teriam que copiar essas palavras no caderno e estudar, né, para o ditado de hoje. Então, lá na atividade 5, vai ser o momento do ditado. Esse ditado, então, vocês vão acessar o link que vai estar disponível ali. Vocês podem pausar para escrever bem certinho. Vocês podem retornar o vídeo para escrever alguma palavra que faltou. Então, vocês podem fazer bem com calma, tá bom? A correção do ditado, ela estará na aula de amanhã.
Então, o ditado vocês farão hoje e a correção será amanhã. Amanhã vocês irão corrigir as palavras, então, do ditado de hoje. Atividade número 6. Nesta semana, vocês aprenderam uma noção nova de matemática, né? Medidas de comprimento. E a prof colocou aqui algumas histórias com esse conteúdo para vocês irem treinando também. Então, na primeira história, eu coloquei uma história em quadrinho. Vocês não irão copiar essa história em quadrinho, vocês irão colocar só a resposta lá no caderno. Ela vai pedir cálculo, mas também vocês podem fazer em uma folha rascunho e colocar a resposta lá no caderno. Na atividade 7 e 8, eu vou sugerir para vocês copiarem, porque não aparece nenhum desenho, então vai facilitar para vocês copiarem. E vocês vão seguir os mesmos modelos da atividade 6, não precisa aparecer o cálculo, vocês podem realizar esse cálculo numa folha rascunho, ou quem quiser fazer ali mesmo pode fazer. O que importa é vocês marcarem se a resposta certa está na letra A, se está na letra B ou se está na letra C, tá? Então, a 7 e a 8 vocês vão ler com atenção e irão marcar a resposta correta. Quem conseguir fazer de cabeça, ótimo, parabéns! Pode marcar a sua resposta e não precisa realizar o cálculo. Eu desejo para vocês uma boa aula, façam com capricho, com dedicação e logo nós estaremos juntos, logo. Então, as profs dos terceiros anos mandam um beijo para vocês e um abraço. Tchau!